começando uma série hoje, a série Segredos da Oração Certa. Você quer ter a certeza de que a sua oração ela está fazendo efeito? Sim ou não? Você quer que a vontade de Deus seja feita aqui na terra como já está projetado no céu? Você quer? Então, eu quero começar essa série com você, série Segredos da Oração Certa, aprendendo com Jesus, para nós vivermos isso de uma forma muito real, muito prática. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 6. A partir do versículo 5. Palavras do nosso amado Jesus. Vamos aprender com ele os segredos da oração certa. Vamos estar nos próximos domingos falando sobre isso. Hoje nós vamos falar sobre 2 ou 3 aspectos. Depende como o Espírito Santo direcionar aqui agora. Mas vamos ler, então, a partir do versículo 5 de Mateus 6, que diz assim: Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. Vamos parar por aqui por enquanto. Palavras de Jesus nos ensinando 2 aspectos iniciais aqui. O primeiro aspecto, sobre o que foi abordado no versículo 5, ele está aqui falando para nós não orarmos como as pessoas que têm uma motivação errada, uma motivação de mostrar para as outras pessoas. Deixa o versículo 5 lá, projetar. Uma motivação que não é a melhor. E Jesus está aqui ensinando que nós devemos ter a motivação correta para orar. É o primeiro ensinamento de Jesus aqui. Eu vou fazer uma pergunta para você. Seja muito sincero, muito honesto, muito honesta com você mesmo. Das 10 últimas vezes que você lembra que você foi orar a Deus, qual foi a principal motivação da oração? Seja sincero. Fala aí. Fala para mim, para eu ver. Das 10 últimas vezes, a principal foi o agradecimento? Hã? Glória a Deus, irmã. É um bom começo. Mas vamos ser bem sinceros, a maioria, quando a gente lembra de orar, por quê? Para pedir alguma coisa. Porque temos uma necessidade. A grande maioria é assim. A gente lembra de orar quando tem alguma coisa que nós estamos precisando. Aí a gente começa agradecendo, em parte, ou não. Vamos pedir a Deus, falar com Ele, algo que nós estamos precisando, algo que nós estamos necessitando. Não está errado você pedir para Deus. Mas a questão é, orar não é só pedir algo para Deus. Nós vimos agora no versículo 6, enquanto eu vou citando os versículos, você vai me acompanhando. No versículo 6, ele fala o como orar, o que você deve fazer. Você entrar no secreto, você entrar no teu quarto, fechar a porta. Falar em secreto ao teu pai, em secreto ele te recompensa. Aqui fala sobre estar com Deus. Aqui fala sobre exclusividade. Fala sobre gerar intimidade. Então nós vemos aqui 2 pontos iniciais, que são segredos da oração certa que Jesus está nos ensinando. Primeiro, qual é a motivação do teu coração? Você só vai a Deus quando você tem algo para pedir? Tira um pouquinho do meu agudo, Zé. Você só vai a Deus quando você sente a necessidade de algo? Vamos aqui, vamos imaginar um pai que tem
dois filhos. Um filho vem para esse pai e abraça só quando ele quer uma bala, ele quer alguma coisa. E aí tem um outro filho que vem para esse pai, agarra nas pernas e quer estar ali com o pai, faz cosquinha, quer brincar, quer estar com o pai. Eu pergunto para você, vamos ser muito lógicos aqui, qual desses dois filhos, de maneira muito lógica, vão gerar mais intimidade com o seu pai? Um filho vai só quando quer alguma coisa e o outro vai porque quer estar com o seu pai. E a gente faz então essa analogia da nossa forma de agir com o Pai Celestial. Então a primeira coisa que nós precisamos ajustar aqui é que a oração não é só algo de falar para Deus. Oração, o entendimento sobre a oração precisa ser ampliado agora no seu coração. Precisa ganhar agora um novo conceito, um conceito genuíno. Oração é relacionamento. Oração fala de nós estarmos com Deus. Oração é nós falarmos com Deus e ouvirmos a Deus. Oração é uma via de mão dupla, onde nós falamos porque sabemos que somos ouvidos por Deus, mas falamos atentos àquilo que Ele quer falar conosco e crescermos nessa intimidade de reconhecer o timbre da voz de Deus. Nós temos 3 vozes que falam na nossa cabeça. Você tem a voz da sua alma, a sua voz, que fala na sua mente. Existe a voz do capeta, do cramunhão, diabo, fedorento, que fala com o timbre da tua voz dentro da tua cabeça. E existe a voz de Deus. Como então aprender a discernir qual das 3 vozes estão falando no nosso interior? Nós só vamos aprendendo a discernir essas vozes conforme nós, primeira coisa, entregamos a nossa vida para Jesus, é claro, porque Ele é o acesso a Deus. Quanto mais nós nos lançamos para Jesus, mais certeira a nossa oração fica, porque oração é relacionamento. E aí nós vamos, então, crescendo em gerar essa exclusividade do versículo 6. Essa intimidade é gerada com exclusividade. É igual num casal. É igual numa amizade. A intimidade só é gerada quando há exclusividade. Por exemplo, você está conversando com alguém, aí você vai lá, você quer conversar com alguém, você está diante dessa pessoa, sentado numa mesa ou em pé, você está olhando para essa pessoa e você quer compartilhar algo bem importante, talvez algo até do seu coração. E essa pessoa está mexendo no celular, está respondendo mensagem, está olhando notificação. Como é que você iria se sentir? Talvez você já tenha passado por isso. Quando nós temos o nosso dia da família lá em casa, a nossa guerra é essa. Larga o celular. Vamos lá. A gente procura botar o celular longe. E eu trabalho com o celular, né? Tem o meu negócio também, trabalho tudo por celular. E às vezes quando vem mensagem é pepino, às vezes no apartamento e tudo mais. E aí eu tenho que chamar a pessoa que trabalha para mim para resolver um problema e tal. Antes do culto deu um problema. O Paulo não perguntou sobre um problema lá, eu fui e respondi. E para mim é uma guerra, mas dia da família é tempo de exclusividade. Eu tenho que abandonar, vejo depois. O problema eu resolvo depois. Mas muitas vezes é difícil. E eu creio que você sabe do que eu estou falando. Porque se no nosso tempo de exclusividade entre nós não damos valor a essa exclusividade, não fazemos essa exclusividade valer, a intimidade não é gerada. Então, isso é um princípio. Estão aqui os 2 primeiros aspectos. Para você crescer na oração certa. Para que a tua oração chegue diante de Deus. Para que você discirna a resposta.
Receba graça, sabedoria, unção, força. Unção nova da parte de Deus. Clareza. Cresça nas armas espirituais. Você precisa ir para Deus com a motivação correta. Você precisa ir para Deus gerando esse ambiente de exclusividade, deixando outras coisas, investindo tempo, investindo dinheiro, investindo domínio próprio. Desliga o celular, desliga as notificações. Virão assim pensamentos, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, a casa, isso, trabalho, conta e tal. Vai ter que fazer um exercício para você aprender a parar, para ter um tempo exclusivo com Deus. Ler a palavra, orar. Nós chamamos isso de TSD, tempo a sós com Deus. Por que muitos cristãos não vivem uma vida de intimidade com Deus? Porque não geram um ambiente. Não investe tempo. O que faz diferença entre uma pessoa e outra? O quanto busca em oração. Em terem esse ambiente de oração. Simples assim. Às vezes as pessoas ficam buscando em outras coisas e tudo mais e tal. E a coisa mais simples da vida, princípios básicos, não são vividos. Mas com você vai ser diferente, em nome de Jesus. Porque a partir de agora vai girar uma chave no teu coração. Você vai partir para uma vida de oração mais intensa. Primeiro, não só porque você tem necessidades a serem supridas pelo Pai Celestial, mas porque você o ama, porque você recebeu esse amor maravilhoso dele, amém? Então você vai começar a ir para ele por conta de quem ele é, não somente por aquilo que ele pode te proporcionar. E eu fico pensando, né? Vai lá, pensa comigo aí. Imagina, talvez já tenha acontecido isso com você, talvez esteja até acontecendo. Você começa a perceber que uma pessoa ou umas pessoas vão para você somente por aquilo que você pode proporcionar para elas. Somente porque estão interessadas em alguma coisa que você pode dar. Não estão interessadas em você. Estão interessadas naquilo que você pode gerar de benefício para elas. Você se sentiria bem? Sente bem? Fala sério. Faz o sinal com a cabeça para eu ver aí. Não, né? Então, como é a nossa postura para com Deus? Entende? Então, nós crescermos nisso. A motivação. E quem dá valor para alguém, investe tempo, investe dinheiro, investe energia, investe atenção. E é dessa forma, então, que a intimidade é gerada. Então, aqui estão os dois primeiros aspectos. Só ora, só procura viver uma vida de oração quem entende que é dependente de Deus. As pessoas oram um pouco porque não têm a visão correta, porque dependem pouco. E aí só lembra quando tem alguma coisa que está fora do seu controle. Mas com você não, em nome de Jesus. Você vai crescer em buscar a Deus. O trabalho não vai ter maior valor do que a presença de Deus. Nem mesmo a família vai ter maior valor do que a presença de Deus. Porque você dando maior valor para Deus é que a tua família vai ser guardada e você vai exercer melhor a sua função familiar, social, profissional. Quando você entende, quanto mais você entende que é estando com Ele que é o melhor lugar para estar e todas as outras coisas são acrescentadas, mais você vai investir tempo em estar com Ele, com a motivação correta, ainda que Ele não fale nada, mas você vai investir em estar com Deus e tudo que é gerado para você estar com Deus, culto, grupo de crescimento, os treinamentos, você vai buscar, mas nada vai ser mais importante do que a sua busca pessoal lá na sua casa ou outro ambiente, o qual você se separa para estar com Ele, lendo a palavra, orando, conversando e até muitas vezes parando só para tentar ouvir. Isso precisa ser treinado por você. E dessa forma você vai crescer nos segredos de Deus, você vai crescer em orações certeiras, em conversas bem eficazes, efetivas, que vão tocar o céu e vão trazer o céu para a terra. O último aspecto,
nós vamos ler em seguida. Porque Jesus então começa a oração. Quem aqui já orou, já rezou a oração do Pai Nosso pelo menos 10 vezes? Levanta a mão. Grande maioria, acho que todo mundo. Todo mundo aqui já rezou, já orou a oração do Pai Nosso. Não é verdade? A gente precisa entender o que é essa oração. E é isso que nós vamos fazer nos próximos domingos. Mas Jesus fala lá no versículo 9: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. E aí eu lembro de Jesus no Getsêmani, seja feita a tua vontade, não a minha. Se for possível, passa de mim esse cálice. Vou morrer na cruz, vou entregar o meu sangue todo por todo mundo, por amor a essa galera que está sentada na cadeira e que está vendo o vídeo. A minha carne está aqui em aflição, estou suando sangue, mas seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade, assim na terra, aqui na terra, como já está projetada no céu. Tudo o que você precisa, o que você planeja, o que você pretende e não pretende, o seu presente e o seu futuro, já tem o melhor de Deus reservado para você. As tuas perguntas, elas já têm respostas programadas no céu. E aí eu pergunto para você, você vai ficar aqui tentando erros e acertos ou você vai procurar buscar a vontade melhor de Deus que já está no céu e aprender a trazê-la para a terra? Você tem duas escolhas: vive da sua vontade ou vive da vontade dele. E Deus respeita. E essa palavra é para você que quer crescer em trazer a vontade de Deus que está no céu e trazer para a terra em todas as áreas da sua vida. E o Jesus está nos ensinando a fazer isso. E o primeiro aspecto é você ter a motivação correta. O segundo aspecto é você gerar tempo de exclusividade e intimidade. E o terceiro aspecto, Pai nosso que estás no céu. Deus, Ele é Pai. Pai que está nos céus. Então, o terceiro aspecto é nós entendermos a paternidade celestial de Deus sobre a nossa vida. Quanto mais nós compreendemos quem é esse Pai maravilhoso e como Ele age na nossa vida, mais certeiras são as nossas orações e mais facilmente aprendemos a trazer a vontade dEle do céu para a terra. Porém, você tem referências de paternidade humana. Deus se apresenta como Pai. Inclusive lá em Efésios 3, no versículo 14, se eu não me engano, 14 e 15, ele fala, né? Paulo fala: estou de joelhos diante do Pai, do qual o nome está sobre todas as pessoas na terra. E eu fico pensando, ele é Pai. Ponho-me, bota o versículo anterior, ponho-me de joelho diante do Pai. E todas as pessoas têm a possibilidade de receber essa paternidade. João 1,12. Jesus, todos aqueles que o receberam e creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, se nós começamos a oração, Pai que está nos céus, Pai nosso que estás no céu, quanto mais você compreender essa paternidade e trazer isso para a sua vida, esse direito que você recebe por meio de Jesus, a sua vida vai se tornar sobrenatural, cada vez mais sobrenatural. Porém, algumas coisas precisam acontecer. Eu não sei como é que foi ou como é a sua visão sobre paternidade. Existem pessoas que não tiveram pais
Tem pessoas que tiveram uma referência ruim de paternidade, pessoas que tiveram uma referência, foram órfãos de pais vivos ou são órfãos de pais vivos. Pessoas que têm referências mais ou menos de paternidade, depende do que se fala, e tem pessoas que têm referências boas de paternidade. Quero dizer que em qualquer uma dessas alternativas, seja qual for a sua referência de paternidade humana, por melhor que seja, ela não se compara à paternidade do Pai Celestial. E é essa paternidade que nós precisamos nos aproximar. É essa paternidade que nós precisamos conhecer, desejar. Porque se recebemos esse direito de sermos filhos de Deus, é muito pouco nós não conhecermos e não vivenciarmos esse direito que recebemos de Jesus. Você concorda comigo? Só que tem que acontecer uma coisa dentro de cada um de nós. Nós irmos desassociando, descolando a nossa referência de paternidade humana da paternidade celestial. Várias pessoas têm dificuldade de conhecer, de mergulhar nessa paternidade do Pai dos céus, porque tiveram situações complicadas com a sua paternidade humana. E vou falar de um outro extremo. Muitas pessoas se limitam em conhecer a paternidade do Pai dos céus, do Pai celestial, porque limitam a sua ideia, a sua visão de paternidade na sua paternidade humana que foi boa. E aí acham que Deus, inconscientemente, vai até aquele ponto. Isso acontece também. Então, o que precisa acontecer? Sendo extremo A ou extremo B? Significa que você precisa desejar desconstruir toda a mentalidade ou ideia de paternidade que você teve até agora em relação a Deus. Em relação à tua paternidade humana, é uma coisa, mas estou falando em relação à paternidade de Deus. Você desejar, primeiro, desejar com que nenhum trauma do passado, nenhuma ausência, que nada disso possa influenciar no seu relacionamento com o Pai dos céus. Deus, o nosso Pai, Ele ama. Ele ama você sem você merecer. Ele não fica te dando gelo porque você erra. O Deus maravilhoso, nosso Pai celestial, Ele cuida de você mesmo quando você acha que Ele não está perto. Nele você pode confiar. Não precisa ter medo. E a palavra de Deus mesmo fala que ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o meu Deus, meu Pai, não vai me abandonar. Deus é um Deus, é um Pai que ama, que cuida e que protege. O Pai Celestial, Ele é um Deus que guia os seus caminhos. Está sempre pronto a te conduzir pela mão para te mostrar a vontade dEle, que já está projetada no céu. Talvez você conheça aquela história do filho pródigo. E aí você lembra do filho mais novo que foi lá, pediu a herança dele e gastou tudo. Fez a maior burrada da sua vida, depois volta arrependido. E aí tem o irmão mais velho. Aquele que estava ali, sendo fiel ao seu pai. Talvez você seja como esse irmão mais velho.
Só que esse irmão mais velho, quando viu o irmão que fez aquela desgraceira toda, vê o pai dele fazendo uma festa. Vem cá, meu filho, você torrou a herança toda, a metade dos meus bens você torrou. Porque o pai já tinha entregue a herança antecipada para ele, que ele tinha pedido, que o pai entregou. Olha o coração de Deus. Jesus mostra essa parábola para ensinar para nós como é que é o coração do pai. E para mostrar o coração dos filhos também. E procure se identificar. O pai vai lá e coloca roupas novas, sandálias novas, anel, que significa autoridade. E o filho mais velho, aquele filho fiel, estava lá trabalhando com o pai, firme. Ele fica chateado. Por quê? Porque o pai mandou fazer o maior churrascão. Mata aí o bezerro gordo. Vamos botar na linguagem de hoje. Pega o melhor boi aí, faz um churrascão. Vai ter maminha, alcatra, vai ter filé, vai ter tudo com carne boa. E a gente começa a salivar agora. Um baita churrascão. Faz uma festa para tudo. Porque o meu filho voltou. E o irmão mais velho fica chateado. Poxa, estou eu aqui, sendo fiel a ti. Você nunca matou um bezerrinho para fazer um churrasco para mim. Aí o pai fala para o filho, e você me permita falar do meu jeito agora? Você me dá essa licença poética? Filho, deixa de ser cabeção, rapaz. Você está comigo o tempo inteiro. Tudo que é meu é teu. Já podia ter feito altos churrascos aí, altas festas. Era só ter pedido. Mas o teu irmão, ele estava perdido e foi achado, estava morto, reviveu. Se alegra com isso, rapaz. É claro que não está escrito bem assim. Mas eu estou falando isso para você entender o seguinte, que aquele irmão mais velho, que apesar de ser fiel, ele não tinha o entendimento de como era ser filho. Ele não tinha clareza de como ser filho. Ele vivia como servo, não como filho. E nós precisamos crescer na mentalidade de filho. Porque tem muita coisa disponível para mim e para você, que nós precisamos aprender a acessar. E essa oração que Jesus está nos ensinando é justamente nessa direção, de nós aprendermos a acessar a vontade de Deus que está no céu e trazê-la para a terra. E sermos desconstruídos numa mentalidade apenas de servo e crescermos na mentalidade de filho, de filha. E aprendermos a acessar essa vontade maravilhosa que Ele tem para nós. Jesus morreu na cruz, não foi à toa. É claro que o melhor de Deus, que é Jesus, continua sendo desenvolvido em nós, aqui nesse mundo, e vem melhor ainda uma vida por toda a eternidade, porque nós estamos aqui nessa terra, passando por um tempo em uma missão. E as pessoas, então, que começam a viver com esse pai, vivem de forma diferente das pessoas que não são filhas. Porque existem milhares de criaturas de Deus, mas filho e filha são só aqueles que aprendem a fazer uso desse direito. E às vezes você pode ter aceitado a Jesus e está buscando a Deus. Show de bola, já é um bom começo. Mas talvez a tua mentalidade em algumas áreas está igual aquele irmão mais velho, que não sabe acessar aquilo que já está disponível. E é justamente nessa direção que nós vamos nessas semanas que vem pela frente, começando por hoje. Para entendermos e aqui finalizarmos essa reflexão, entendendo esses dois primeiros passos que vão nos levar a descobrirmos essa paternidade celestial de uma maneira concreta, palpável, sensível, e experimentarmos, acessarmos essas realidades que já estão disponíveis. Então é o seguinte, vamos nós ficar
ficarmos limitados a uma mentalidade de criatura de Deus ou vamos crescer com a mentalidade de filho de Deus? O que você escolhe para você? Primeira opção ou segunda? Verbaliza aí. Glória a Deus. Todos nós, em nome de Jesus, a partir de hoje, nós vamos avançar e crescer numa mentalidade, numa postura de filhos e filhas de Deus, acessando as realidades já projetadas no céu e trazendo-as para a terra em cada área da nossa vida. Não é de qualquer jeito, Jesus está nos ensinando. Em cada área pessoal, relacional, afetiva, amorosa, profissional, financeira, material, todas as áreas. Coloca Jeremias 29, 11. E o Senhor nos diz: eu tenho pensamentos para vocês, pensamentos de paz e não de mal, para te dar uma esperança e um futuro. O Pai Celestial tem isso para você. E eu pergunto, você vai viver numa vida meia boca? Você vai viver desconectado segunda-feira? Você está aqui conectadaço. Como é que vai ser segunda-feira? Como vai ser terça-feira? Você vai se permitir viver como um ser humano natural, como uma criação, criatura de Deus? Ou você vai viver segunda, terça, quarta, procurando aperfeiçoar, crescer numa mentalidade, numa postura de filho e filha, buscando gerar essa intimidade através da exclusividade, buscando ao teu Pai Celestial não somente por aquilo que Ele pode te dar. Precisa virar uma chave no coração de cada um aqui nessa noite. Sabe o que é? Eu vou dar um atalho aqui. A maioria das pessoas, a maioria dos cristãos, sabe como é que pensa? Deus me abençoa. Senhor, está aqui minha área e tal. E agora? Vem, me abençoa aqui. Como é que a mentalidade é da terra. A gente vai lidando aqui com as coisas da terra com mentalidade da terra. Está disponível para todo mundo. Estar em missão aqui nessa terra, mas conectado com o céu. Wi-Fi espiritual ligado, não só com 2 tracinhos, mas cheinho. Você se preocupa com o teu celular com Wi-Fi, sim ou não? Mas se preocupe mais ainda com o teu Wi-Fi espiritual. Amanhã de manhã, amanhã de tarde, amanhã de noite. O teu Wi-Fi, a tua sensibilidade espiritual, a tua percepção, está procurando ter ouvidos espirituais para ouvir, para tomar as decisões no dia a dia, se autoexaminar durante os dias, durante a caminhada, para poder estar dia a dia, constantemente, procurando trazer as decisões, a vontade de Deus, a direção, experimentar o cuidado de Deus em cada situação. Mas você precisa estar conectado com Ele. Isso é treinável. Sabe como é treinável? A partir do momento que você tem isso como importante e começa a ter foco nisso. Isso é o desejo de Deus para essas pessoas que estão aqui nessa noite. O Senhor está falando para você, filho, filha, vem viver como filho, vem viver como filha. Não somente como servo ou como criatura. Vem para mais perto. Quem é pai, quem é mãe aqui, sabe muito melhor. Eu costumo dizer para aqueles que vão ser pai pela primeira vez, quando você colocar aquele bebê ou aquela criança nos seus braços, vai virar um negócio dentro de você. Você vai virar outra pessoa. Aí você vai ter a compreensão maior da paternidade de Deus, do amor de Deus, o amor que Ele tem pela vida do ser humano. Quando a gente é disposto a entregar a vida pelo filho.
E o amor de Deus por cada um de nós aqui é muito maior, exponencialmente maior, do que esse amor que nós temos para os nossos filhos. E é esse amor que você precisa receber, conhecer, mergulhar nele, fazer desse tesouro o maior tesouro da sua vida. Tirar aquelas coisas desse mundo do primeiro lugar, do pódio da sua vida, de verdade. De repente tem pessoas que estão no primeiro lugar. Tem uma pessoa, tem uma paixão, tem um desejo, crescimento pessoal, tem uma condição que você tem ou pretende ter. Essas coisas fazem parte da vida, mas não devem estar no primeiro lugar. Porque, como diz Jesus em Mateus 6:23, todas essas coisas são acrescentadas. Ele é o maior interessado, o pai que ama, o pai que cuida, ele é o maior interessado em fazer com que essas coisas aconteçam. Então, o segredo da vida está em nós estarmos em plena intimidade com ele. E a gente precisa fazer coisas práticas, radicais na nossa vida para isso acontecer. Porque essa intimidade não vai ser gerada de qualquer forma. Eu estou num tempo de busca, eu já percebi que os desafios que estão pela minha frente e o momento que eu estou vivendo, o que eu vivi até agora, de vida com Deus, de presença, não vai ser suficiente para o que vem pela frente. Eu estou certo disso. É uma realidade que eu estou já sabendo desde o final do ano passado. E isso só tem piorado. Piorado no sentido de ficar cada vez mais claro, e isso mexe com a nossa estrutura. Por quê? Porque o quanto que a gente busca até um certo ponto não vai ser suficiente para o que vem pela frente. Então a gente precisa intensificar as nossas disciplinas espirituais, nós precisamos ampliar o nosso foco nas coisas espirituais, inclinar a nossa vida às coisas do espírito e menos da carne. Por quê? Porque esse Pai celestial, você acredita que ele pode assim, gente? Vai lá. O que tem tirado a tua paz? O que tem te preocupado? Pensa aí. O que hoje Jesus chegasse na sua frente e falasse assim, ó, um pedido. O que hoje, agora, você, se tiver um pedido, eu vou realizar agora. E aí você agora está pensando o que você falaria para Jesus? E aí você então fala para ele. Mas eu quero te fazer uma pergunta. A gente está fazendo uma ilustração, fica fácil, mas eu te pergunto. Vamos lá. Aí dentro, faça uma autoanálise. Você acredita piamente que Jesus pode transformar essa realidade assim, ó? Como é que é a tua fé? Jesus pode, o Senhor pode. Por exemplo, se a tua dificuldade é financeira, se a tua dificuldade ela é uma guerra na área contra uma enfermidade, contra uma doença, se o espinho na sua carne está na família, um problema familiar, ou se a tua angústia está em relação ao teu futuro, você tem certeza de verdade que Deus, se quiser, Ele pode mudar isso num estalar de dedos, num piscar de olhos? Você crê de verdade? Você crê de verdade? Eu tenho certeza que quanto mais você conhecer esse Pai maravilhoso, celestial, mais você vai crer. Vai colocar Ele realmente em primeiro lugar. E essa oração vai ser cada vez mais forte para você. Porque quando você for orar a Deus, falar, Pai, esse Pai nosso não vai sair de qualquer jeito. Vai sair com a carga de, quando você falar, Pai, Senhor,
Meu Deus, meu Pai, Jesus, amado meu, qualquer forma de você se relacionar com Ele vai sair de forma diferente. Não vai sair de forma religiosa. Vai sair com intimidade. Vai sair do teu espírito, da tua alma, de um jeito tão diferente que rasga o céu, gente. E como nós vimos na semana passada, se Deus é por nós, nem angústia, nem principado, nem potestade, nem aflição, nem perseguição, nem presente, nem o porvir, nada poderá nos separar do amor de Deus. O conhecer esse amor nos leva a uma força, a uma fé, uma coragem e também a capacitações sobrenaturais que vêm do Pai dos céus. O Senhor quer te ensinar, como filho, as realidades espirituais, quer te ensinar a lidar com as armas espirituais, porque Ele concede autoridade aos seus filhos. E não dá para ficar apanhando dos anjos, dos principados, potestades, não dá. Isso não é para você. Eu acho que você também não quer. Eu acho que você quer crescer em autoridade espiritual, sim ou não? Tem um jeito de fazer, estamos aprendendo. Qual vai ser a sua decisão hoje? Deus quer te conduzir como filho. E está começando uma nova etapa na sua vida hoje. A sua busca vai determinar o resultado. Deus já fez a parte dele. Ele entregou seu único filho para morrer por você. E todos aqueles que creram, ou que creem, que o recebem, creem no seu nome, ele dá o direito de ser filho de Deus e vai ensinando você a transicionar sua mente de criatura para filho. Filho e filha que têm acesso aos maiores tesouros espirituais e materiais. Filho e filha de um pai que quer te conduzir a níveis maiores de vida, presença e poder. Um pai humano, um pai natural, fica muito feliz quando ensina algo para o filho e vê ele crescendo, vê ele desenvolvendo nas suas habilidades, suas áreas. O Pai dos céus mais ainda. Ou você acha que ele entregou Jesus e te concede toda a autoridade à toa? Ele quer te ensinar a crescer. Quer te ensinar a ser um homem, uma mulher com mais dons espirituais. Quer te ensinar a viver lá no teu bairro, no teu trabalho, no teu dia a dia, com os teus sentidos espirituais conectados com Ele, ligado e guerreando com armas espirituais, porque, como diz a palavra do Senhor, as armas da nossa guerra, da nossa milícia, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. E às vezes o cristão fica apanhando, apanhando, apanhando e fica como refém das circunstâncias. Não é para você ser refém das circunstâncias, é para você ser protagonista e ser proativo para vencer as guerras a partir do mundo espiritual e ter os posicionamentos corretos nos relacionamentos, nas situações que vêm. E em cada uma dessas áreas você ia aprendendo a trazer do céu para a terra. Hoje está sendo um começo. Hoje está sendo um pontapé inicial dessa jornada. E a primeira coisa aqui então é Pai. Pai celestial. Deus quer se revelar a você como esse Pai celestial. Quer que você o conheça e desfrute dessa paternidade e viva de acordo com a vontade que Ele tem no céu, aqui na terra. Que condição maravilhosa. E é esse convite que Ele está fazendo para você. E para começar nessa nova jornada, é preciso estar disposto às seguintes escolhas, decisões. Dizer para Ele que você está disposto a ser curado, curada,
de toda e possível situação que te trouxe alguma marca em relação à tua paternidade humana. Perdoar, liberar perdão. E o Retiro de Transformação vai ajudar muito nisso. Daqui a 2 meses, quem já é batizado, já é membro da igreja, pode fazer o Retiro de Transformação. Daqui a pouco a inscrição vem aí. E lá a gente trabalha profundamente isso. Mas tudo tem um começo e o começo é agora. Você está disposto a entregar certas dores? Você está disposto a ser diferente? Você está disposto a sair realmente, de verdade, da condição de quem tem o direito apenas, mas passar a viver com esse direito? Você está disposto a trazer isso do céu para a terra? Tem que fazer escolhas. E algumas são bem simples. Decidir ter agora, a partir de hoje, reconhecer: Senhor, me perdoa porque na maioria das vezes, eu vou para Ti porque eu preciso de algo. E eu quero, nessa noite, corrigir a motivação do meu coração. Senhor, me perdoa porque eu não dou total exclusividade para Ti. E aí eu falo que eu oro na hora do almoço, eu oro às vezes, agradeço e coisa lá e tal, mas não é aquele tempo de intimidade, não é busca de quem quer estar com Ele de verdade. Quando a gente ama alguém, a gente investe tudo. E aí eu pergunto: você de verdade ama a Deus? As suas práticas mostram isso? E essa pergunta não é para trazer peso, é para trazer reflexão, porque eu sei que tem várias pessoas aqui que querem aprender a amar a Deus. Querem viver uma vida de entrega mais profunda. Tem corações aqui pegando fogo, tem corações queimando aqui. Tem pessoas que estão sentindo até um aperto no coração aqui. Está apertado aí? Esse aperto é bom. É porque o Espírito Santo está falando. E você está sentindo um constrangimento e, Senhor, eu quero me entregar para Ti. Eu quero orar por vocês. Eu quero me fazer um com você aqui. Para que o falar Pai Celestial não fique só nas palavras, mas que seja uma realidade cada vez mais intensa e crescente na sua vida. Porque o Pai te ama demais. Demais. E Ele quer ver você crescendo como filho e filha. E Ele está te fazendo um convite nessa noite. Toma uma decisão de sair da condição que você está. E vem para mais alto, mais profundo, mais intenso. Amém? Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Vamos orar? Da música pode vir. Fique de pé.